Estamos de volta ao vivo nesta sexta-feira, último dia da programação ao vivo aqui, da AgroTeams 2021, Agro 4.0, tecnologia no campo. A gente já está naquele sentido assim de saudade, viu? Mas vamos entrar em mais uma roda de conversa com um assunto super relevante, que é a regularização fundiária. Talvez você não saiba, mas muitas das famílias de produtores rurais atuam, vivem em terras que não são de fato suas. Eles possuem apenas aqueles títulos chamados de títulos paroquiais. Mas, para garantir, de fato, essa propriedade a essas famílias, o governo do estado, com o projeto Terra Nossa, com importante parceria do Poder Judiciário do Tocantins, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, tem tentado mudar esta realidade. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o Dr. Océlio Nobre, juiz de Direito do Tribunal de Justiça, representando a Corregedoria Geral da Justiça, o Dr. Jaime Café, que é secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, e Divino Ribeiro, presidente do Intertins. Secretário, à vontade para a discussão. Oi, Kézia. Obrigado, gente, pela oportunidade da gente estar falando de mais um tema importante hoje aqui na nossa AgroTeams 2021, totalmente digital. Ter a oportunidade de poder debater esse assunto aqui com o doutor Océlio Nobre, ele que é um juiz do Tribunal de Justiça e que tem dado uma contribuição muito grande nesse tema, estudioso que é da questão fundiária e parceiro, sempre preocupado e buscando alternativas para que a gente possa levar dignidade a essas famílias, doutor Océlio, e o Tocantins é muito grato a isso, pelo senhor, e tudo que está acontecendo hoje, essas demandas que estão vindo para o governador Mauro Carlesse, através do programa Terra Nossa, doutor Divino, o senhor que tem se esmerado muito aí nesse projeto que visa aí titularizar milhares de propriedades aqui no estado de Tocantins, dando condições para que esses produtores acessem, primeiro, o direito de dizer que isso é meu, e, claro, depois poder utilizar de todas as linhas de crédito disponíveis aí no mercado para que ele possa investir na sua propriedade, para que ele possa ajudar a produzir alimento para o Tocantins, para o Brasil e para o mundo, E isso, para a gente, é uma missão honrosa, gratificante, muito importante para o governo do estado. Eu sei, assim como o senhor, doutor Divino, da vontade, do desejo do governador de ver logo acontecendo que cada família tocantinense, sem nenhuma exceção, possa ter esse direito garantido. Sabemos das dificuldades e eu gostaria de começar essa conversa contigo, Divino, para que você possa dizer em que fase que nós estamos com esse projeto. O governador Mauro Carlesse recentemente autorizou aí a gente dar um suporte para o INCRA na titulação nas áreas da União, e claro, com ênfase grande dentro das áreas dos assentamentos, e já estamos com o pessoal trabalhando, ajudando o INCRA na organização desses documentos, demonstrando aí uma vontade do governador. Sabe ele que é uma missão do governo federal, mas não se furtou em dar a mão, sabendo que são tocantinenses que estão ali naqueles assentamentos, nessas glebas da União, para que a gente possa, num menor espaço de tempo, poder garantir a eles também isso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco a situação, como é que está o andamento para que o tocantinense possa receber esses títulos. Por favor. Boa tarde a você, Jaime, ao nosso secretário de Agricultura, também o doutor Océlio Nobre, porque sem a parceria e essa integração de poderes, a gente talvez não estaria aqui hoje falando em efetividade de um programa que é um programa sério, que é um programa que acalanta a todos nós que estamos lidando com isso aí, porque a gente que está ali no Intertins, eu que cheguei ali há 3 anos e poucos, sinto e vejo a dificuldade que o homem do campo tem, que o homem que está lá na ponta necessita disso.
E falar nesse programa é prazeroso, é uma coisa que dá gratificação para a gente, porque esse programa ele nasceu dessa integração que eu disse e a colaboração do Poder Judiciário efetivamente, através do núcleo de regularização fundiária dentro da Corregedoria Geral de Justiça, capitaneada e comandada pelo doutor Océlio, talvez a gente ia levar aí muito tempo, né, Océlio, para conseguir fazer com que essa situação viesse aflorar dessa forma que com muita dificuldade também. Mas quando eu cheguei ali no Itertim, já encontrei esse programa sendo discutido no âmbito desse núcleo. E começamos a participar de reuniões, fizemos várias e várias reuniões, e acabou que redundou num projeto de lei que foi enviado à Assembleia, e isso já foi votado e foi sancionada essa lei, ainda lá em 19, pelo governador em agosto de 2019. Mas a praticidade disso, e apesar das cobranças que a gente sofreu e sofre, era grande. Mas graças a Deus esse programa está no ar. Esse programa está no ar e tem já questão de aí uma semana. E hoje mesmo eu dei uma checada lá no sistema desse programa, porque esse programa é um programa todo, uma plataforma online, no âmbito do Instituto de Terras e também o INCRA, e já tem uma gama de projetos, de processos já protocolizados. E isso dá, assim, um ânimo para a gente, para que realmente a gente resgate esse mal, não é? Que vem vindo aí de séculos. Porque falar em título paroquial a gente redunda lá nos primórdios do Brasil, não é? Então, essa meta é uma meta, isso até a gente está cumprindo regras emanadas lá do Conselho Nacional de Justiça, não é? Que caso a gente não encampasse isso, e essa participação do Poder Judiciário nesse procedimento, nesse processo todo, foi de fundamental importância, porque talvez o caos ia ficar pior se a gente não tivesse tido essa coragem. E o governador Carlesse, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, fizeram com que, e encamparam essa campanha. Então eu acredito assim, viu, meu amigo, que a gente vai trazer de volta e vai dar isso que o povo precisa e o povo quer, tá certo? Então o programa está no ar, já está aí, a gente já está fazendo esse chamamento para a população, para o povo interessado, para que nós possamos realmente convalidar essas matrículas. E no número que a gente imagina que é um pouco grande, né? É um número extenso de propriedades nessa situação. A gente acredita que no mínimo aí umas 70 mil propriedades no estado de Tocantins como um todo nessa situação. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês e sinto realmente lisonjeado e creio que a gente está fazendo um trabalho que é um sonho de governo, é um sonho do Tocantins e vamos sair na vanguarda. E essa vanguarda aí, eu digo de coração, que eu digo sempre que um dos culpados por isso, e aquele cidadão que nos tem colaborado imensamente, é o doutor Nobre, que está aqui do meu lado. Então eu quero fazer louvas a ele e dizer que a gente não vai deixar a peteca cair não, viu, Café? Então, é mais ou menos assim que está a situação hoje, tá bom? Não, maravilha, doutor. Eu vejo que isso precisa vir para a pauta da SEAGRO na divulgação. Eu percebo que há uma necessidade para que o produtor tenha conhecimento e possa acessar o sistema. Mas a oportunidade ímpar que a gente tem aqui de poder conversar com o doutor Océlio
para ele também fazer as considerações dele da importância do projeto e o quanto o Tribunal de Justiça tem sido parceiro nessa demanda do povo tocantinense. Então, por favor, doutor Océlio, as suas considerações. Boa tarde, Café. Boa tarde, Divino. É uma satisfação muito grande poder estar aqui em nome do Poder Judiciário para falar de um tema que é muito relevante para o desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento do nosso estado, que é a questão fundiária. Inicialmente, quero fazer uma contextualização deste problema. Desde que o Brasil foi iniciado, né, como colônia portuguesa, o Brasil já começa com um problema fundiário muito grande, começando pelo Tratado de Tordesilhas, onde estavam Portugal e Espanha dividindo as terras descobertas e ainda por descobrir. Seguiu-se ao Tratado de Tordesilhas, o Instituto de Sesmarias, capitanias hereditárias, Sesmarias, leis posteriores e mais leis, mostrando que vem se tentando a todo custo estabelecer uma política de governança fundiária que até hoje ainda não ganhou efetividade. Isso apenas mostra que o problema fundiário é um problema histórico, não é um problema de hoje, não é um problema criado por este ou aquele governo. É uma sucessão de negligências do poder público que chegou ao ponto que chegamos hoje, onde mais de 60 mil produtores rurais correm o risco de perder a sua situação de regularidade caso não sejam tomadas providências para que eles continuem dentro de um ambiente de regularidade e formalidade jurídico-econômica. O Poder Judiciário de hoje é outro fator que precisa ser destacado. O Poder Judiciário de hoje é muito diferente do Poder Judiciário de 2, 3 décadas atrás. Hoje é um judiciário que dialoga com a sociedade, que interage com os demais poderes, que interage com todas as instituições, que está atento às demandas sociais e tenta buscar a solução para os problemas mais graves. O problema fundiário do Tocantins começou a ser analisado de forma mais detida pelo Poder Judiciário a partir de 2017, né, quando o então Corregedor-Geral, desembargador Elvésio Brito, decidiu criar o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária na Corregedoria Geral de Justiça, com atribuições específicas para cuidar, analisar, monitorar, propor soluções para a questão fundiária. E foi nesse ambiente em que decidiu-se convidar para tomar assento e tomar lugar nas discussões todos os atores envolvidos, como INCRA, ITERTINS, TerraTins, SPU, ANOREG, Procuradoria-Geral do Estado, etc. Para ali debatermos conjuntamente este problema e também conjuntamente produzirmos as soluções. O Estado brasileiro, e é o que o cidadão espera, ele deve produzir segurança jurídica. O poder público existe para entregar um produto para a sociedade. E o que o produtor rural precisa hoje é segurança jurídica. E é o que ele não tem. Ele tem uma certidão de registro imobiliário que não sabe se é válida. Ele recebe um título do ITERTINS, ele não sabe se é válido. Ele recebe um documento que lhe confere propriedade, mas ele não tem certeza se aquilo é válido. O Estado que não consegue oferecer segurança, inclusive a jurídica para o cidadão, é um Estado que não deve existir. A razão de ser do Estado é a melhoria da vida societária. O Estado não existe como um fim em si, até porque a sociedade, o homem existe antes de existir o Estado. Então é essa visão que o enfrentamento dessa questão fundiária tenta trazer para o homem do campo, segurança jurídica. É este o espírito que está movendo o INCRA a promover a regularização dos mais de 350 assentamentos
de reforma agrária, muitos dos quais existem há mais de 20 anos e nunca foi expedido o título de propriedade para aquelas famílias, coisa que está sendo mudado. O Estado do Tocantins também participa desse conjunto de ações que procura levar segurança ao homem do campo. Eu sempre digo que nenhum investidor vai colocar o seu dinheiro em um banco falido. Nós precisamos atrair investidores para produzir alimentos aqui no Tocantins. E para atrair esse investidor, ele precisa verificar como o Estado trata as questões ligadas ao setor que ele quer investir, no caso, o setor fundiário. Qual é a preocupação, qual é a atenção que o poder público tem dado? Estado, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, qual é a atenção que ele está dando a esse setor importante da nossa economia? Então, é essa visão sistêmica, é essa visão de integração do poder público com a sociedade, com o homem do campo, que levou o Poder Judiciário a sentar juntamente com os atores envolvidos para produzir, para procurar soluções conjuntas para a questão fundiária. E foi exatamente nessa mesa de conversa que surgiu a Lei 3525 de 2019, que promove talvez a mais ampla expectativa de regularização fundiária a nível, eu diria, a nível de Brasil. Eu não conheço um outro que teria um alcance tão grande em termos proporcionais. E nós temos praticamente a região sudeste, será uma das mais beneficiadas, porque é uma região que é bicentenária. Nós temos a cidade de Arraias, que é bicentenária. Então nós temos condições de promover uma transformação no ambiente fundiário tocantinense e assim contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa região. Doutor Océlio, essa ação, ela com certeza vai ajudar muito no desenvolvimento do nosso estado, no crescimento econômico. Eu gostaria de saber, doutor Divino, quem está interessado em resolver sua demanda, que está nos assistindo lá na região sudeste ou em qualquer região dessa que esteja impactada aí por esse problema, especialmente por essa demanda dos títulos paroquiais, como que ele faz para acessar? Tem um site, tem algum órgão público que ele pode procurar para ele começar a organizar o documento da sua propriedade? Sim, Jaime, esse programa, a gente, na consecução dele, a gente criou um sistema, uma plataforma. E na verdade, esse procedimento ele vai ser todo online, né? Lá no site do governo do estado, do Intertins, você tem lá o programa Essa Terra é Nossa. O interessado, o cidadão que está lá no interior e que realmente a procura é grande, porque a gente tem contactado com todos os cartórios, com todos os interessados no interior aí, os técnicos, né, que lidam com essa matéria. E então, assim, a gente tem sentido que esse acesso, ele não é custoso. O cidadão que tem interesse em regularizar uma área dele hoje, ele pode fazer isso de qualquer lugar do estado. Ele não precisa vir aqui no Intertins, ele não precisa vir aqui em Palmas para dar entrada no processo dele. Obviamente ele vai ter que ter aquelas peças naturais para comprovação da posse, daquela matrícula que ele tem, né? Então ele vai ter que contratar, no caso, um agrônomo, um técnico, um responsável técnico, a gente chama, né? Credenciado no Intertins e no INCRA, para fazer o georreferenciamento desse imóvel dele, que é a peça principal disso aí. A partir disso aí, a gente também, até para facilitar o trabalho, porque na verdade esses técnicos, a gente tem certa... para facilitar, vai ter a presença de um advogado também no procedimento, né?
que esse advogado vai já... Hoje eu tenho lá no Intertim 183 advogados já cadastrados, aptos a dar esse pontapé inicial, né? Então, é um procedimento simples. Inclusive que está aí na lei que regulamentou a 3525, a lei 3525, que a gente tem um prazo curto, né? Para organizar caso a caso, né? Que é um prazo de 45 dias. Se a gente for fazer comparativamente um procedimento ordinário dentro do Intertim, a gente tem caso lá de 20 anos, né? E com essa busca, eu sinto, e a gente tem contactado com várias pessoas, técnicos que lidam nessa matéria no estado todo, em atividade. Hoje mesmo eu falei com o cidadão de Porto Nacional que ele já deu entrada em 4, não é? De lá, você entendeu? Então, assim, na atividade tem muito, Arraias, como o Océlio disse, Paranã, esse sudeste aí realmente é um caso sério, né? Então, o procedimento em si, ele é bem simples, bem tranquilo, não é? A gente teria um certo complicador um pouco, que é no caso da certificação desses GELs lá no INCRA, que o INCRA tem um pouco hoje de dificuldade com o servidor. Nós fizemos um convênio com a Eleusa, com a superintendência do INCRA aqui, e hoje esse trabalho é feito por servidor nosso, não é? Especificamente quando o caso é do Essa Terra Nossa, nós temos lá os servidores do Intertim que vai lá e certifica para o INCRA, dentro do sistema do CIGEF, que é um sistema nacional de certificação de georreferenciamento, né? Então, assim, eu estou tranquilo nesse aspecto, e agora essa divulgação ela está sendo feita pontualmente, caso a caso, com as pessoas que lidam, certo? Para facilitar isso. Agora, eu gostaria de, através desse canal, Jaime, dessa oportunidade que a Agrotim está sendo vista no estado todo e no Brasil inteiro, que viessem essas pessoas que têm essa necessidade de trazer isso e obter isso que o doutor Océlio disse, que é uma bandeira, que é uma obrigação do Estado, que é dar garantias para esse cidadão que investe aqui, que bota o dinheiro dele aqui, de fazer uma coisa concreta, não é? Real, que ele vai ter garantias daquela situação, daquele imóvel dele, que ele está aplicando Pois não. Só pegando um gancho nesse momento, o Café mencionou da necessidade de divulgação. Eu queria só destacar 2 pontos. Eu acho que é fundamental, até porque a lei da convalidação ela tem um prazo de validade. Sim. E as pessoas não podem ficar prejudicadas por não estar inteiramente informadas. Eu acho que o Café foi muito feliz quando destacou a necessidade dessa divulgação. Eu acho que precisa uma campanha mais aguerrida. Por quê? Nós temos um estado de coisas irregulares, que é a questão fundiária, que ela já vem de muito tempo, né? Desde o começo, né, da existência do Brasil, e as pessoas já se acostumaram com esse estado de coisas irregulares. Tanto assim que já se acostumaram a viver nesse estado de coisas irregulares. Ela já não tem mais nem tanto, você pode ver que já não é dispersa a consciência das pessoas quanto ao dever cívico ou o dever do poder público de promover essa regularização. Não é uma bandeira do cidadão mais. Ele sofre com isso, mas ele não faz um protesto, ele não faz uma mobilização. Sim. Por quê? Porque ele está tão acostumado com o estado de coisas irregulares que ele não se atentou que tem uma oportunidade de transformação desse estado de coisas. Então, eu acho que precisa fazer essa campanha de divulgação para que o homem do campo, não só o homem do campo, mas os urbanos também, porque os municípios tocantinenses estão mobilizados em também transformar o seu ambiente fundiário urbano, promovendo a regularização fundiária. Hoje nós temos termos de parceria com 80 municípios, mais ou menos, dos 139,
estão empenhados, mobilizados em fazer a regularização fundiária urbana. E a gente percebe, especialmente nessas cerimônias de entrega dos títulos, a alegria das pessoas de receber um documento que já não esperavam mais receber. Tá? Então, a consciência cívica está um pouco adormecida. É preciso uma campanha de divulgação para despertá-la, para mostrar que esse estado de coisas irregulares precisa sofrer uma transformação e que o poder público está motivado a promover essa transformação. E é bom envolver a sociedade nisso para não deixar novamente isto vir a cair no estado de irregularidade ou de negligência que vem de muito tempo. Doutor Océlio, o senhor falou da alegria das pessoas em receber o documento. Eu pude participar, há umas 2 semanas atrás, numa vinda do presidente do INCRA aqui no Tocantins. Eu acompanhei ele até o assentamento Irmã Adelaide, aqui no município de Miracema. E lá, algo que me chamou muita atenção foi ver a idade das pessoas que estavam recebendo aquele documento. Pessoas já de idade bem avançada. E eu vendo e conversando com alguns que diziam assim, olha, eu não tinha mais nem esperança de receber esse documento, né? Então você veja a importância que tem isso, mas eles, quando recebiam, uma alegria enorme por saber que aquele torrão que ele vive ali e que ele criou os filhos, vai poder ficar para os seus herdeiros, ele vai poder utilizar aquilo lá e dizer, isso aqui é meu agora, né? Agora, eu acho que eu tenho uma contribuição importante para fazer. Eu tenho certeza que, nesse momento, nós temos aí secretários municipais de agricultura, diretores de agricultura. E, doutor Océlio, a gente, com a tecnologia e esse momento de pandemia, nos aproximou mais. Interessante, né? Eu não estou podendo ter o prazer de ir lá no município, mas a gente está fazendo lives mostrando todos os programas, os projetos que a SEAGRO, o governo do estado, tem para desenvolver nos pequenos municípios. Afinal de contas, a agricultura ela acontece lá no pequeno município, né? A agropecuária vende lá, esse produto chega até os maiores centros, onde tem as indústrias, enfim, o campo tocantinense é uma riqueza imensa. Mas fica uma pergunta, de repente eu mobilizo, doutor Divino, os nossos secretários municipais para começar a fazer um trabalho, talvez até dentro da prefeitura, e o que é muito importante para que eles comecem a orientar e talvez até criar um campo, um espaço para que esse produtor vá se cadastre. E aí? E a demanda? Se nós chegarmos amanhã, até o mês de setembro, com 5.000 processos cadastrados no sistema. Você falou que a lei ela fala que você tem 45 dias para dar retorno do processo. Você tem capacidade técnica, essa estrutura dentro do Intertins para poder atender essa demanda? Até na complementação que a gente faz, Jaime, uma conclusão também do que o doutor Océlio falou, a gente não tinha essa estrutura. Eu digo para você que não tinha. E o doutor Océlio sabe, porque essa questão de estrutura, a gente pegou um Instituto de Terras do Estado um pouco capenga, né? Mas, graças a Deus, em função do empenho do governador Mauro Carles, a gente conseguiu, hoje, ter condições, porque eu tinha até janeiro do mês passado, 5 técnicos, né, para analisar essas peças, no caso de qualquer matéria no âmbito do Intertins, né? Hoje eu levei isso para 27. Você entende? Então, e isso com máquina, tecnologicamente falando, apta a proporcionar a esse servidor que ele faça isso rápido, porque não tem muito segredo. A análise é rápida. O problema era que a gente não tinha aquela estrutura mesmo, né? Então, isso eu estou a cavalheiro e digo que condições de fazer a gente tem, tá certo? E tem tido o apoio irrestrito do governo do estado. Esse apoio é um apoio assim até de cobrança de não fazer, né? Então, o que o doutor Océlio está dizendo com relação a essa comunicação, essa divulgação, isso é de suma importância. Então, para mim ali, porque infelizmente, ou até dizendo assim, porque o programa está no ar há poucos dias,
a gente tem feito especificamente com aquelas pessoas que trabalham na área e que têm acesso lá. Aqueles que estavam cobrando toda hora, pedindo a consecução a efetividade desse programa no ar. Então, nós temos condições sim de fazer um alavancamento disso, através do que você está falando, dos municípios, das prefeituras, dos sindicatos rurais, né? Dos sindicatos dos trabalhadores rurais, enfim, dos cartórios. Você não sabe o tamanho da importância que tem o cartorário lá no interior para isso, não é? Porque ele está lá na ponta, o cidadão lá, o agricultor, o proprietário lá, leigamente, ele vai no cartório, né? E esses cartórios, a gente está fazendo uma parceria até, eu tenho uma colaboração muito grande do Valdiran. O Valdiran tem ajudado muito, ele é o presidente da Noreg aqui no estado, né? E ele está lá numa região que é forrada disso, a região dele. Então ele está lá em atividade, ele responde pelo cartório também de Santa Rosa, que tem uma gama imensa desse tipo de títulos, né? Que é os paroquiais. Então, assim, eu acredito que essa efetividade ela vai acontecer. E a busca é de fazer aquilo que está na lei, né? Porque a lei tem um prazo, tem uma exiguidade e chegar ali a gente convalidar, e convalidar com urgência mesmo. Esse é o nosso papel e é o nosso compromisso, tá? Só lembrando aqui de um ditado que diz que ou você é parte da solução ou você é parte do problema. Sim. Né? Quem está no lugar de oferecer solução e não oferece, ele se torna parte do problema. Sim. O nosso produtor, ele espera de nós, enquanto poder público, que sejamos a solução para o problema. A mamãe sempre dizia que muito ajuda quem não atrapalha. O poder público, ele ajuda o desenvolvimento econômico quando ele não atrapalha. E ele atrapalha quando ele não resolve os problemas que precisam ser resolvidos, né? Essa Lei 3525, ela é um marco na história fundiária do Tocantins, porque ela vem resolver um problema que foi negligenciado por séculos, né? E está em suas mãos operacionalizar essa lei com um prazo, né? Você tem dois prazos, você tem um prazo de 45 dias para concluir cada processo. Caso a caso. E ainda tem o prazo fatal da lei, que termina ano que vem. Isso mesmo. Então, o produtor precisa, enquanto poder público, o poder público está oferecendo para o produtor a esperança da solução de um problema, criamos a expectativa nesse produtor e nós não podemos substituir essa expectativa positiva por uma decepção coletiva. Então, o Poder Judiciário vai continuar parceiro, interagindo com todos os órgãos de terra, com todas as entidades interessadas, conversando com o cidadão, porque uma das missões do Poder Judiciário é proteger, resgatar e proteger a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Eu até, doutora Célia, complementando isso que você está dizendo, com relação ao que sua mãe disse, né? Que às vezes o atrapalho é muito... complica às vezes, né? Então o que acontece? Lá a gente tem esse compromisso de não dificultar, né? É de destravar mesmo, né? Dentro da simplicidade que a coisa é, sem inventar a roda, certo? Fazer Só com que... a roda para rodar. Justamente. Fazer essa coisa funcionar efetivamente. E dar isso que o cidadão lá quer, Jaime, né? E o cara quer trabalhar, o cara quer ser dono daquilo que é dele, né? Porque às vezes eu tenho aquilo aqui, mas não é meu, não é? Então esse é um compromisso nosso e a gente vai com garra, com vontade, com apoio de todo mundo, né? Com apoio do Poder Judiciário, e essa integração é uma maravilha, é aquilo que a gente sempre acalantou, né? E quando o doutor Océlio fala que a 3525, essa lei 3525 é um marco do Tocantins, eu diria que não, que ela é um marco bem mais amplo, não é? Porque ali a gente já cedeu, municiou vários estados
que estão também atrás desse mesmo programa, né? Mato Grosso, Piauí, o Maranhão, o estado do Pará, tudo a gente já está em contato com eles lá, porque eles também vão comprar essa ideia. Então isso é uma maravilha, e assim, e é conclamar aí os produtores rurais, esse pessoal que através desse canal tem visto aqui na Agrotins, que está no estado todo, né? E que venham, que vamos trabalhar e vamos trazer essa segurança que o nosso estado precisa e que o cidadão que está aqui trabalhando também. Doutor Célio, muito obrigado aí pela participação. Eu vejo que nós ficamos com uma agenda aqui, né? Essa nossa conversa aqui com o produtor tocantinense gerou uma agenda importante para que a gente possa, após isso aqui, divulgar e fazer essa parceria. Eu faço questão de poder participar desse projeto através do canal que nós temos com os secretários municipais de agricultura para potencializar e chegar até esse produtor e ele ter um acesso que muitas vezes, doutora Célia, ele não tem a habilidade necessária para poder acessar e a gente arruma esses parceiros, né? Então, mais uma vez, obrigado por participar de mais esse quadro aqui. É com você, Kézia. Que é fundamental, inclusive que traz também dignidade a muitos produtores rurais. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. É só o tempo de você tomar aquele cafezinho. Toma lá e volta para cá. Até mais.